Esse conteúdo é indicado para maiores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai para o episódio de número 20, aqui no Crimecast. Mas antes, como sempre, quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante vocês sigam e compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. Além disso, amigos, agora em algumas plataformas eu consigo colocar o link que você clica lá e já vai direto para o Instagram do Crimecast. É um Instagram bem recente, eu coloco lá sempre alguma prévia. E é por isso que eu peço que vocês sigam e compartilhem o Instagram do Crimecast. Então, amigos, hoje a gente vai para o episódio de número 20, a terceira parte sobre a história do assassino em série, o Ed Kemper, E dando continuidade, vocês lembram que a parte 2 ela terminou ali num momento tenso onde os investigadores rastreiam por um registro de venda de arma, Eles chegam até o Ed Kemper, que tinha comprado uma arma, um revólver, Magnum, que é um revólver grande, com cano longo, e por conta desse registro que apareceu lá, os investigadores vão até o Ed Kemper. Eles veem pela ficha do Ed Kemper que ele cometeu assassinato contra os avós há anos atrás, um duplo homicídio. Então eles decidem confiscar essa arma do Kemper. Kemper entrega de boa essa arma a eles, pensa em ir embora da cidade, mas antes disso, vem à mente dele um desejo, uma decisão de matar a própria mãe. Nós damos continuidade à história indo, primeiramente, para 1993, com o relato de Don Smartle. Don Smartle é um pastor de Dallas. Ele visita penitenciárias há mais de 40 anos e diz que faz esse trabalho nas cadeias porque ele realmente acredita que as pessoas podem mudar. O pastor diz que ia aos presídios pregar e filmava também os testemunhos de presos que diziam ter encontrado a fé em Deus como cristãos. E foi em 10 de fevereiro de 1993, na Califórnia, que ele foi a um presídio em Vacaville. Ed Kemper dá seu testemunho para o pastor. Don Smartle diz que não tinha ideia de quem era Ed Kemper e nem o que ele tinha feito. E aí, amigos, eu vou colocar aqui o áudio original, em inglês mesmo, para vocês ouvirem, a voz do Ed Kemper falando com o pastor, e logo em seguida eu leio aqui a tradução do que ele fala nessa entrevista pro pastor. Thank you for talking with us today. How long have you been in prison? 17 years.
You came to Christ in an unlikely place. Where was that? In the hole, doing time in the lockup. I could just squander my life away, waste it away to nothing, quietly die in a little corner, or start living my life. And it was over a period of months. It was very ugly. It's the worst place I've ever lived in my life, and it's the best place I've ever lived, because during that 3 years there, I came to grips with myself, with my feelings, with who I was. I became a human being for the first time in my life, instead of a caricature. Então, amigos, eu vou colocar aqui, vou falar para vocês aqui, né, a tradução dessa conversa, né, quando esse pastor conversa com o Ed Kemper. O pastor começa falando o seguinte: obrigado por falar conosco hoje. Há quanto tempo está na prisão? E o Ed Kemper responde: 17 anos. E o pastor faz uma outra pergunta: você veio a Cristo em um lugar improvável. Onde foi? E aí o Kemper responde novamente: foi na solitária, cumprindo pena na solitária. E aí o Kemper continua falando: eu poderia jogar a minha vida fora, desperdiçá-la, morrer silenciosamente num cantinho ou começar a viver a minha vida. E foi durante alguns meses, foi muito feio. E o pior lugar que já morei na minha vida, e é o melhor lugar que já morei, porque naqueles 3 anos lá, eu me controlei e me conformei com quem eu era. Eu me tornei um ser humano pela primeira vez na minha vida, em vez de uma caricatura. Essa é a fala do Ed Kemper, né? E aí, durante o intervalo, um guarda se aproximou e perguntou se o pastor sabia com quem ele estava falando, né? O pastor diz que realmente não sabia quem era, de quem se tratava, e o policial diz que Ed Kemper era o assassino das universitárias. O pastor lembra que ganhou o respeito de Kemper e acabou se correspondendo com ele por 4 anos. Don Smartle diz que guardou as cartas por 27 anos e nunca mostrou a ninguém, e diz que a cada carta foram criando um relacionamento. O pastor diz que à medida que se correspondia com Kemper, não hesitou em fazer algumas perguntas. Uma das perguntas era se a conversão espiritual de Kemper era verdadeira. Mas uma das perguntas que o pastor mais queria fazer era se Ed Kemper amava sua mãe. A resposta de Kemper era que essa pergunta era difícil, pois a resposta instintivamente deveria ser sim, mas ele diz que nunca sentiu esse amor pela sua mãe. E aí, amigos, a gente volta para o ano de 1973 em Santa Cruz. O Dr. Lund pergunta sobre os detalhes do assassinato da mãe de Kemper. Era uma sexta-feira santa e Ed Kemper diz que foi até o quarto de sua mãe e viu que ela terminava de ler um livro. Estava se preparando para apagar as luzes quando viu Kemper. Kemper então entra e ela diz: você quer conversar a noite toda até de manhã agora? Kemper diz que não. Na verdade não, e ela diz que conversa com ele pela manhã. Kemper voltou para o seu quarto e fumou vários cigarros durante mais de 1 hora. Ed Kemper disse na carta para o pastor que nesse momento o lado bom e o lado mal dele entraram em conflito e ele pensava: entro lá e mato minha mãe ou não? E aí
Finalmente, o lado mal venceu. Kemper volta para o quarto da mãe, entra e fica olhando-a dormindo e lembra que ficou ali parado, olhando por uns 2 ou 3 minutos e foi ficando então cada vez mais nervoso por dentro. Kemper diz que aquela era uma fantasia dele desde criança e que ele estava prestes a realizar. Ele estava com uma faca muito afiada em uma das mãos e na outra um martelo. Kemper golpeia a própria mãe várias e várias vezes com o martelo e depois disso ele solta o martelo e com a faca ele corta a cabeça de sua mãe. Ed Kemper ainda corta também a língua e remove as cordas vocais de sua mãe e as coloca dentro do triturador de lixo. E aí, amigos, tem coisa mais absurda ainda do que isso. Ele continuou. Vocês estão preparados? Kemper pegou a cabeça da mãe e colocou seu pênis na boca dela. Ed Kemper literalmente fez sexo com a cabeça de sua própria mãe. Ele confirma isso e diz que esse era um dos seus sonhos doentios de quando era jovem. Mano, vocês entenderam aí, cara? Eu acho que deu pra entender muito bem, mas não dá pra acreditar, né, cara? Não dá pra acreditar que, primeiro de tudo, ele consegue ter essa coragem, tomar essa decisão de matar a própria mãe, né? Ele diz antes, né, numa pergunta do pastor, ele diz que nunca sentiu um amor, o amor de filho para com a mãe. Ele diz que nunca sentiu esse amor, mas daí ele matar a mãe, ele corta a cabeça da própria mãe, ele corta a língua dela, ele remove as cordas vocais. Não satisfeito, ele pega a cabeça da própria mãe e faz sexo. Cara, doentio é muito pouco, né, pra isso. É difícil, bicho, você imaginar que essa é uma história verdadeira, né, cara? Monty, filho do Dr. Lund, acha que a conclusão de seu pai foi que a fonte de todos os problemas reais de Kemper era o relacionamento dele com a mãe. Ed Kemper diz também em carta ao pastor que, após fazer aquilo tudo, lembra que gritou com a cabeça sem vida até ficar tão rouco que sua garganta doía, além de ficar exausto, porém satisfeito. Era como se ele tivesse alcançado sua meta final, que era se livrar da única pessoa que o levou além do limite. Depois de toda aquela loucura, Kemper diz que pegou o carro e começou a dirigir sem rumo. Ele então para em um bar para pegar cerveja e bebe muito até ficar bêbado. Kemper diz que saiu no dia seguinte de manhã por volta das 10 horas. E aqui não fica claro para mim se ele voltou para casa ou se ele estava bêbado, né, e ficou a madrugada dentro do carro. Mas isso aí é apenas um detalhe. O que importa aqui é que ele diz que ele só foi embora no dia seguinte, né, pela manhã, por volta das 10 horas ali da manhã, e era o dia 22 de abril de 1973.
Quando Kemper sai no carro pela manhã, ele diz que dirigiu em direção ao leste. Ed Kemper diz que dirigiu por incríveis 28 horas sem parar e que estava à base de comprimidos de cafeína o tempo todo. Kemper diz que estava com uma espingarda calibre 12 e uma carabina calibre 30 dentro do carro e mais de 200 cartuchos de munição no total. E ele fala que se a polícia por acaso o tivesse parado na estrada, com certeza teria acontecido um grande tiroteio. O investigador Terry Medina diz que era época de Páscoa e era um momento de reflexão e de folga para as famílias, um tempo para relaxar, e então a bolha estourou. E aí nós voltamos lá para a fuga do Ed Kemper. Kemper conta que foi dirigindo até não conseguir dirigir mais. Então ele chega no estado do Colorado, de Santa Cruz, na Califórnia, até o Colorado, são mais ou menos 2.000 quilômetros. O policial Jim Connor diz que estava no turno da madrugada naquele dia, de meia-noite até as 8 da manhã, e lembra que era um plantão calmo e parado, sem nada acontecendo. Connor diz que de repente o telefone tocou. Outro policial atendeu e Connor lembra que pouco depois o telefone foi desligado. O telefone então toca de novo e Connor diz que ouviu o outro policial dizer algo como: "Eu já disse, não vou acordar o tenente." Connor pergunta quem estava ao telefone e seu colega responde que era Ed Kemper. O tenente então diz que vai atender e fala com Kemper. Segundo Connor, Kemper teria dito o seguinte: "Eu conheço vocês, vocês sabem quem sou eu e todos vocês vão me matar, eu sei disso." E Connor respondeu: "Ed, eu não faço a mínima ideia do que você está falando." É então que Ed Kemper confessa que matou sua mãe e só quer se entregar. Connor pergunta onde está. Kemper diz que está em Pueblo, Colorado. O tenente então pede para que entrem em contato com a polícia de Pueblo, para que peguem Ed Kemper. Connor fala com o xerife Mickey Aluf a pedido de Kemper, pois Mickey sabia onde era a casa de Edmund Kemper. No dia 24 de abril de 1973, às 5h20 da manhã, o xerife vai até a casa onde moravam Kemper e sua mãe. E antes de entrar, ele conversa com pessoas da vizinhança para saber se tinham ouvido algo ou visto alguma coisa estranha recentemente. E alguns vizinhos dizem que estão sentindo um mau cheiro há uns 2 dias. Mickey e um outro investigador dão a volta no local e vão para a parte de trás, onde decidem quebrar uma janela e entrar na residência. Mickey lembra de, ao entrar no local, ser tomado pelo forte odor de cadáver, e ele diz que é algo que não se esquece nunca. Terry Medina lembra de como a cama estava cheia de sangue, muito sangue mesmo, nas palavras dele. A cabeça da mãe de Kemper estava enrolada em uma toalha dentro de um armário. No meio do sangue havia um papel dobrado. Era um bilhete escrito à mão por Ed Kemper. E o bilhete dizia o seguinte: "Não fui desleixado e incompleto, senhores. Foi só falta de tempo. Tenho coisas para fazer."
E aí ele colocou 5h15 da manhã de sábado. No bilhete, Kemper ainda diz o seguinte: não há necessidade de ela sofrer mais. Terry Medina diz que, à medida que avançavam, tiravam caixas de sapato do fundo do armário e dentro dessas caixas eles encontraram pedaços de corpos. Eram braços, mãos, pés e pernas. Paul, chefe de criminologia, tirou a toalha de cima da cabeça e lá estava o rosto, olhando para ele. Paul admite que ficou chocado naquele momento. Então, amigos, o rosto, a cabeça da mãe de Kemper, né? Ele decepou a cabeça dela e colocou num armário enrolado numa toalha. E o rosto estava para cima, né? Porque o Paul, o chefe de criminologia, ele disse que foi ele, né? Ele que era o responsável naquele momento. Os policiais já não podiam mexer ali. E o Paul foi quem tirou a toalha de cima da cabeça e estava com o rosto virado para cima. Loucura, né, bicho? Que loucura. O investigador Mickey comenta sobre a situação, dizendo que há muitas coisas que ele gostaria de nunca ter visto e espera nunca ver de novo na sua vida. Terry Medina lembra que eles não sabiam, mas no local ainda havia outro corpo que não foi encontrado naquele momento. Era o corpo da melhor amiga da mãe de Kemper. O corpo estava em um outro armário. O investigador diz que ela parecia ter sido espancada até a morte. Ed Kemper conta que Sarah Hallett era a melhor amiga de sua mãe. Ele explica que elas tinham o hábito de saírem juntas nas folgas do fim de semana. Então Kemper a matou e escondeu seu corpo também para fazer parecer que as duas teriam ido à cidade, como já tinham feito várias e várias vezes, e assim não levantaria suspeitas durante todo o fim de semana. Esse parecia ser o plano do Ed Kemper, né? Então, amigos, só para ficar bem claro, o Ed Kemper matou uma amiga da mãe. Ele matou a mãe e matou essa amiga da mãe, que era considerada a melhor amiga dela, porque elas sempre saíam juntas. Então, o plano do Ed Kemper era, matando as duas, né, não levantar suspeitas, porque elas costumavam sair e ir para a cidade, para outros locais, para fazer compras e tal. Então, as pessoas não dariam falta dela no fim de semana, porque elas geralmente faziam isso. Kemper diz que estrangulou a amiga de sua mãe assim que ela chegou na casa. O criminologista Paul conta que acharam um sutiã ensanguentado na casa e depois encontraram também as identidades e coisas de outras vítimas. Então começaram a perceber que Kemper era o assassino das universitárias. Jim Connor diz que falava com Kemper ao telefone quando ouviu a polícia de Pueblo o abordar e lhe dar voz de prisão. O xerife Mickey Alufi diz que voltou à delegacia e estava ao telefone com as autoridades de Pueblo, Colorado. Mickey então decide viajar e ir até Pueblo. Ao chegar na delegacia, Mickey diz que trouxeram Kemper e ele cumprimentou o xerife. O xerife diz que a partir dali as informações começaram a fluir e conversaram com Ed Kemper por umas 5 ou 6 horas. Kemper lhes contou tudo sobre suas vítimas, locais onde se livrou dos corpos e outras coisas horrendas que fez com elas. As universitárias vítimas de Kemper foram Mary Ann Pesch, 18 anos, Anita Luquessa,
também 18 anos. Aiko Ko, 15 anos. Cynthia Shaw, 19 anos. Rosalind Thorpe, 23 anos. E Alice Liu, 21 anos. Então, amigos, aqui das vítimas que ele deu carona e as vítimas que ele matou foram 6. Mas ele tem aí outras mortes, né? Nas costas aí, como a morte da própria mãe, né? A morte da amiga da sua mãe também, além, vocês lembram lá de quando ele matou também os próprios avós. O promotor Peter Chang, que havia acompanhado o xerife Mickey até Pueblo, diz que, dependendo de algumas medidas, Kemper seria levado de volta para Santa Cruz em alguns dias. Peter Chang explica que Ed Kemper será indiciado pelo assassinato da mãe e da amiga dela. O xerife Mickey vai até Pueblo para trazer Kemper de volta para a Califórnia. Mickey lembra que, por conta da repercussão do caso, quando tinham que parar em algum posto de gasolina para ir ao banheiro, muitas pessoas se juntavam para ver com os próprios olhos o Ed Kemper, né? O assassino das universitárias. O xerife diz que percebia que Kemper gostava daquela atenção. Mickey diz que durante a viagem trazendo Ed Kemper de volta para Santa Cruz, ele lembra de Kemper ser um cara simpático durante todo o tempo que esteve com ele e de ele ser muito pragmático. Ele conseguia lembrar de tudo que tinha feito e, ao falar, não demonstrava remorso nenhum. O xerife pediu a Ed Kemper que fosse aos locais e mostrasse onde exatamente estavam os restos mortais de suas vítimas, pois aquilo facilitaria para a polícia e daria um desfecho mais rápido a cada caso. Um dos restos mortais indicados por Kemper é o da jovem Aiko Ko, de apenas 15 anos. O investigador diz que Kemper lhe mostrou o local onde estava um dos braços dela. Ed Kemper indicou também aos policiais um crânio de uma das vítimas que ele havia enterrado no quintal da mãe. Kemper contou ao xerife que cortou e arrancou o rosto daquela vítima e colocou o crânio no buraco, pegou o rosto e colocou por cima, virado para cima, e depois enterrou. O xerife lhe perguntou o porquê dele ter feito isso, e Kemper respondeu que era para ter certeza que ela estaria sempre olhando para ele. Essa cabeça era da vítima Cynthia Shaw, de 19 anos. Terry Medina, investigador, confessa que ficou muito abalado naquele dia da indicação dos restos mortais das vítimas, imaginando o que todas aquelas vítimas tinham passado e o que Ed Kemper fez com seus corpos. Em 23 de outubro de 1973, Peter Chang, promotor público, e os investigadores começam a montar um caso contra Ed Kemper. Mickey conta que as pessoas gritavam coisas como "matem esse monstro". O xerife diz também que Ed Kemper havia assumido todos aqueles crimes e sua culpa não estava em questão. O que estava em questão era sua sanidade. A defesa de Kemper alega que ele era insano e não sabia o que estava fazendo, ou seja, a defesa estava tentando provar que ele tinha problemas mentais. A defesa então pede que Kemper seja avaliado por psiquiatras. Monte
filho do Dr. Lund, diz que seu pai entrevistou Kemper por muitas vezes e por isso os advogados pediram que ele determinasse o grau de sanidade ou insanidade de Ed Kemper na hora dos crimes. Dr. Lund queria ver se havia alguma memória reprimida em seu subconsciente. E uma das coisas que o doutor fez foi ministrar Amital sódico, que era como um soro da verdade, digamos assim, para tentar entrar mais ainda no subconsciente de Kemper e para ver se havia mais alguma coisa que não estava sendo dita nas entrevistas normais. O doutor injeta a substância aos poucos em Ed Kemper. Kemper ri e diz que sente um formigamento no nariz. Ele começa a falar e conta que estava tenso antes, estava com medo do que ia dizer, mas agora não estava mais nem um pouco preocupado. A doutora Catherine Rensland explica que, para fazer aquilo, o Dr. Lund teve que fazer um acordo com o hospital local. Ela explica que o amital sódico era uma das muitas substâncias barbitúricas que os militares haviam testado para ver se conseguiam contornar as guardas cognitivas e relaxavam uma pessoa para que ela contasse mais coisas. Kemper começa a dizer que se sente muito diferente e que a fachada não existe mais. Então ele diz que matou pessoas e que não podia evitar. Então, amigos, aqui, só para a gente pontuar, o Dr. Lund, que era quem fez ali várias entrevistas com o Kemper, a defesa solicita um parecer dele, né? E diante de tudo que ele tinha conversado com o Kemper, ele ainda tinha uma dúvida se o Kemper ainda guardava alguma coisa no subconsciente. E aí, depois de conversar ali e fazer acordos, ele utiliza essa substância que é o amital sódico, que, como a doutora Rensland explica, é uma substância que era utilizada para fazer ali as pessoas falarem mais. Então, o Dr. Lund consegue essa autorização e ele usa isso no Kemper. E uma das coisas que ele diz ali quando ele recebe aquela substância no corpo, ele diz que matou pessoas e que não podia evitar. E aí o Dr. Lund pergunta o que forçava ele a matar. Kemper diz que tinha regras muito rígidas que ele ficava repetindo para ele mesmo o tempo todo, e conta da vez que matou Aiko, a jovem de apenas 15 anos. Kemper fala que foi difícil matá-la por causa do jeito dela. Ele achava realmente ela uma garota muito legal e não queria machucá-la, mas algo ficava martelando em sua cabeça que ele tinha que fazer aquilo sim. Era uma regra, então ele tinha que fazer. Havia alguma culpa misturada com essa necessidade bizarra de matar alguém, matar uma mulher. Kemper confessa também que chegou a comer partes dos corpos, pedaços que ele geralmente tirava das coxas. Ele explica que cortava pedaços e guardava por algum tempo antes de comer. Ele descongelava um pouco e comia. Mais uma informação absurda e se confirmando aqui que além de toda a loucura, né, de toda a barbaridade dos crimes do Kemper, ele admite canibalismo. A doutora Rensland diz que ouviu a gravação onde Kemper admite o canibalismo
e fala que seu desejo não era só de matar, era matar e cortar pedaços para depois comer, como se isso trouxesse a vítima para dentro dele e ele pudesse reviver a experiência de ter tido esse poder sobre ela e que assim ela pertencia a ele. Olha que louco, né, bicho? Ed Kemper continua sob efeito da substância e diz que tem a sensação de que está no fim de uma viagem. O Dr. Lund é convidado a relatar à defesa se ele achava que Kemper era são ou não. Monte, filho do doutor, diz que ele tinha um dilema. Pelos padrões jurídicos, Kemper estava fazendo coisas que um ser humano racional faria, como esconder os crimes, estar atento à polícia, etc. Ou seja, já que ele entendia o que fazia, do ponto de vista jurídico, seria difícil dizer que ele estava louco. Mas, de uma perspectiva psicológica, o doutor sentiu que ele era insano. Então, amigos, olha só, esse doutor que passou muito tempo com ele, que foi quem fez toda a entrevista com ele e tal, né, pegou todas as respostas dele, além dessa entrevista que ele faz já sob o efeito lá do ametal sódico, o Dr. Lund, ele não se sentiu à vontade para cravar diante do júri e diante do juiz, né? Ele ficou ali meio que em dúvida, né? Ele fala que de uma perspectiva psicológica, o Dr. Lund achava que ele era insano. Só que o xerife, né, Mikhailoff, diz que a regra na Califórnia para testar a sanidade era o que eles chamavam de regra de McNaughton. Então, vários psiquiatras o entrevistaram e disseram que Kemper sabia o que estava fazendo. E quando ele estava fazendo, ele sabia que era errado. Portanto, não era insano. Então, amigos, diante do parecer de outros psiquiatras, ele sabia o que estava fazendo quando cometeu os crimes. No dia 8 de novembro de 1973, Edmund Kemper é condenado pelo assassinato de 8 mulheres, entre elas a própria mãe. Kemper pega prisão perpétua e ficará o resto da vida na cadeia. Ed Kemper está cumprindo pena no Centro Médico Correcional em Vacaville, na Califórnia. Ele é mantido em uma ala segregada com apenas alguns outros detentos. Kemper já está cumprindo pena há praticamente 5 décadas e está hoje com 73 anos de idade. Ele teve um AVC há algum tempo e está debilitado. Kemper não aceita falar mais com ninguém, nem com repórteres, com a mídia, escritores, etc. O pastor Don Smartle foi a última pessoa com quem Ed Kemper aceitou falar. Na época, Kemper dizia que estava mudado e que trabalhava para ser o oposto daquilo que ele era quando cometeu os crimes. O pastor diz que Kemper é uma pessoa muito complexa, que passou a vida inteira lutando dentro de si, tanto com o bom Ed Kemper quanto com o mau Ed Kemper. Mas agora, segundo o pastor, ele encontrou paz. Ele encontrou paz com Deus. Segundo o pastor, Kemper visitava presidiários que estavam morrendo de AIDS e pregava para eles. Don Smartle explica que talvez esse fosse o jeito de Kemper dizer para o mundo que havia alguma coisa boa nele. Em uma das cartas para o pastor,
Kemper diz que precisava acreditar que algo nele podia ser salvo. O pastor Don Smartle termina seu relato dizendo que acredita que um dia encontrará Kemper no céu, mas sabe que dizer isso vai irritar infinitamente as pessoas. Louita Spengler, amiga de vítimas, diz que não acredita que a redenção seja possível. Louita acha que é uma forma de dizerem a si mesmos que são pessoas diferentes, mas eles não são. Louita diz que se ele encontrou paz, se o Kemper encontrou paz, particularmente isso não faz ela se sentir bem, e ela não quer que ele encontre paz, pois ela, Louita, não encontrou paz. As vítimas nunca encontrarão paz. Quem pode redimir Rose? Aí ela está se referindo a Rosalind, uma das amigas dela. Quem pode redimir Alice? Elas estão mortas e nada as trará de volta. O investigador Terry Medina diz que ainda hoje toda aquela situação não saiu da sua mente. Ele explica que não pensa nisso o dia todo, mas às vezes ainda lhe ocorre o que aquelas mulheres tiveram de passar e que nunca conseguiu tirar isso de sua cabeça. E que a única forma é aprender a lidar com isso. Então é isso, amigos. A gente termina por aqui a história desse assassino em série, o Ed Kemper, que é uma história, para falar o mínimo, absurda, É incrível você pensar que alguém, um ser humano, possa ter cometido todas essas atrocidades aí, amigos? Incrível, incrível mesmo, uma coisa assim difícil de acreditar, mas que realmente aconteceu e que nos leva a pensar aí sobre a questão dos serial killers, Como os caras podem ter aí uma mente tão monstruosa. É isso, amigos, nós ficamos por aqui, nós terminamos a história do Ed Kemper, concluímos aí o episódio de número 20 e na semana que vem eu volto com mais uma história, com uma nova história para vocês aqui no Crimecast. Por favor, sigam o Instagram do Crimecast e compartilhem tanto o Instagram como os episódios aí do nosso podcast com amigos, com familiares, para que mais pessoas conheçam aqui o conteúdo e eu possa continuar trazendo mais para vocês, tá? Valeu, amigos, abraço, valeu!